Olá, queridos espectadores, tudo bem? Bem-vindos ao programa Nerd Renegado, um programa que vai falar de quadrinhos, mangás, filmes e tudo relacionado à cultura nerd. Eu sou o Abel Jornaleiro e esse aqui são os meus queridos colegas renegados. Eu sou o Regis, Stream e Rodrigo. Pessoal, antes da gente entrar para falar do tema, notícias e tudo mais, a gente quer fazer duas pequenas correções, né, Stream? São duas pequenas correções do programa anterior que a gente fez sobre as gráficas SP, né? Isso, Luiz, isso é uma erratazinha do programa anterior, gente, que foram dois pequenos equívocos que a gente cometeu. O primeiro foi que a informação não estava muito precisa, que o Maurício de Souza nunca trabalhou com retratos falados, na verdade ele foi repórter policial. E outra questão também foi que a citação que a gente fez sobre o carro vermelho na MSP do Bidu e depois na Turma da Mônica, na verdade ela apareceu primeiro na gráfica MSP do Bidu e depois na Turma da Mônica. Temos uma falha cronológica. Duas falhazinhas bem técnicas. Tá, obrigado Sidão pela elucidação, o Sidão que participou do programa anterior, né? Uma participação muito especial, foi quem nos deu esses pequenos toques aí. Pessoal, o programa Nerd Renegado tem o apoio comercial da Domínio Geek Store, que fica ali no Nacional da Medianeira, no estacionamento do Nacional da Medianeira, e da Terra X Comics, que fica na Floriano Peixoto 730. A temática hoje vai ser sobre o Spider-Man, com o lançamento do filme recentemente. A gente vai dar uma apanhada na antologia do personagem, tanto nos quadrinhos e em outras mídias, mas antes, notícia embasada com os meus queridos colegas renegados. Só pra falar uma coisa, todos esses copos, figuras de ação, canecas, tudo tem no Domínio Geek e as revistas, vocês falam lá com o pessoal do Terra X. Terra X Comics. A primeira notícia, nós tivemos a San Diego Comic Con aí, teve um painel da Marvel, aí o Steve vai dar uma pequena pincelada. Sendo bem objetivo, o Kevin Feige, lá, o chefão da Marvel Studios, ele colocou lá a linha cronológica da fase 4 da Marvel. Ainda não tem Quarteto Fantástico, mas tem vários filmes interessantes ali, tem Eternos, tem Blade, tem Shang-Chi, o Mestre do Kung Fu, e a gente vai ter um programa para falar especificamente do universo cinematográfico da Marvel. E o mais interessante é que agora a Marvel vai unir as séries do Disney Plus com os novos filmes da fase 4. Então a gente vai ter um programa para esmiuçar todo o universo cinematográfico, mas o interessante é que a gente já tem ali as diretrizes do que vai funcionar, pelo menos para os próximos 2 anos. Filmes e séries da Marvel. E temos também, da San Diego Comic Con, saíram alguns trailers, como o The Witcher, o do It, o capítulo 2, o do Watchmen. O que tu achou do trailer do Watchmen, Rodrigo? O trailer eu vi, achei interessante e tal. Na verdade ele traz aquela questão do primeiro trailer, né? Como se passa no futuro, partindo da história, né? No final da HQ. Ele é as consequências daquela história, desde do livro do Rorschach e tal, daí por enquanto... Os Imandias tomam um soco de alguém que não se sabe quem, né? Na verdade agora tem que esperar sair mais coisa para ter um entendimento melhor de como vai ser. A gente teve uma data de estreia, eu tô bem confiante nessa série do Atlas. Regis, e o The Witcher, né, Regis? Que é a promessa da Netflix aí. Diz que vai desbancar Game of Thrones. É isso. É sério, é a promessa. E pra quem jogou vai ter a cena da banheira. No jogo The Witcher. De todos esses trailers que teve, pra mim, o principal do It, a coisa, eu achei o top de linha. Filme do ano, o It, a coisa. É muito bom, a primeira parte sensacional. A gente vai fazer um programa do Stephen King também, o pessoal concorda aí, quando estrear a segunda parte, a gente faz um programinha do Stephen King. Boa, sensacional. Temos também uma péssima notícia aí que o Abel vai dar pra nós. Faleceu o ator Rutger Hauer, pra quem não sabe, foi um ator icônico que fez um filme clássico da década de 80, A Morte Pede Carona, também fez outro clássico também, né, pra muitos um clássico da Sessão da Tarde, que foi o Feitiço de Áquila, em parceria. O Feitiço de Áquila é muito bom. É muito bom. O principal filme dele é o Blade Runner, né? E o Blade Runner, né, cara? Então ele tem uma filmografia muito legal. É um ator que andava meio fazendo papel coadjuvante nos últimos anos. Ele tinha 65 anos, se eu não me engano. Isso, então ele faleceu recentemente, né? Mas descanse em paz porque teve uma carreira muito legal. Alguma outra notícia embasada? É isso aí, encerrou. Isso aí, pessoal. Em 1962, o mestre, infelizmente falecido, Stan Lee, em parceria com Steve Ditko, criou o ícone da Marvel, o ícone maior da Marvel, o medalhão da Marvel, Spider-Man, no título Amazing Fantasy, né? Volume 15. Para vocês que não sabem de repente, né? Agora vão saber, o Amazing Fantasy era um título que estava mais ou menos ali à beira do cancelamento, né? Aí o Stan Lee trocou uma ideia com o editor na época e aí ele falou, cara, o título tá para cancelar, cria um personagem aí para colocar nele, algo do tipo, e ele criou o personagem
Spider-Man, Peter Parker, que é, na nossa humilde opinião, o ícone máximo da Marvel, e a gente vai dar uma geral falando já da história clássica, né? Tem participação no programa hoje, jornaleiro? Tem a participação especial do nosso amigo desenhista e ilustrador aqui de Santa Maria, Gabriel Kozer, que vai falar, vai dar uma informação muito legal e vai contar a experiência dele. Coisa que aconteceu com ele muito massa. Lá na Comic Con Chicago, se não me engano. Não é uma Comic Con. Não é uma Comic Con, É mas como é uma uma Comic convenção É como de se fosse uma quadrinhos. Comic Con. É tipo uma Comic Con. Era um evento de quadrinhos lá em Chicago, em que ele conheceu o Stan Lee. Então segue aí o relato, né, muito emocionado desse cara que vai falar não só do encontro dele com o Stan Lee, como da HQ preferida do cara. E um artista de mão cheia também. E um artista de mão cheia. E aí, nerds renegados, beleza? Convidado para contar um pouco sobre essa foto aí atrás de mim. 5 anos atrás estive em Chicago, na formatura do meu irmão. E lá tinha um evento de história em quadrinhos. Então, nessa ocasião, o Stan Lee estava presente lá pra gente poder, na sexta-feira, tirar uma foto com ele e no sábado pedir autógrafo. Então, assim, olha, a gente tinha, tipo, 2 horas de esperar na fila e 10 segundos para tirar foto ao lado do cara, né? Isso é uma coisa assim, olha, tipo... Eu gosto de contar muito sobre essa situação, porque assim, olha, eu sou como qualquer outro fã, assim, eu me criei lendo as histórias do Homem-Aranha, né? Sou desenhista por causa do Homem-Aranha e de outros personagens. E assim, olha, eu contando sobre essa façanha aí que eu chamo, pra mim é muito emocionante, assim, eu me emociono até hoje. Eu contando essa história agora, eu me arrepio pra caramba, sabe? Não importa pra quem eu conte, eu me emociono, sim, porque foi uma oportunidade de realizar um sonho meu e foi onde eu aprendi que os sonhos são feitos e pra gente realizar eles. E isso foi demais, assim, é um negócio fora do comum, né? Então eu fui com minha esposa lá. Era uma salinha muito pequena, assim, com o Stanley sentado num banquinho e aí tinha segurança e o fotógrafo. Eu me preparei todo para falar lá com ele. E eu travei. Eu travei pra caramba. E a minha esposa acabou falando tudo que eu ia dizer. E eu travei. Eu acho que todos que vão falar com seu ídolo travam no final. A gente se dá de forte, sim, vou conversar com ele, vai ser foda, não sei o que lá. E eu não consegui. Saí de lá chorando, arrasado, mas ao mesmo tempo, assim, feliz, entendeu? E emocionado pra caramba. Minha história preferida é A Última Caçada de Kraven, por ela ser muito filosófica, mas em si eu gosto de todos do Homem-Aranha porque a maneira que conta a vida dele, assim, é uma vida comum, simples, em que mostra que todos nós sofremos e que ele, além de ser um super-herói, é uma pessoa comum que paga suas contas, sofre bullying por ser nerd, né? Tem suas dificuldades, é órfão, criado pelos tios. Bom, é isso, eu tô me despedindo aí, já passaram dos 5 minutos, certo? Mas fica aí a minha mensagem final, que vocês conquistem seus sonhos também, né? E que
sonhos são feitos sim para serem realizados, né? Então, pessoal, fica com Deus aí e boa sorte com seus sonhos e realize eles. Sobre a origem, né, jornaleiro, a gente tem duas questões para colocar aí antes de começar a trabalhar com os quadrinhos. Sensacional. A primeira, a questão que o Stan Lee criou, ele foi o primeiro personagem que foi um personagem jovem, né, que geralmente os adolescentes, os jovens eram apenas sidekicks, tinha o Robin, tinha o Buck, e ele foi o primeiro personagem que foi principal, já sendo um adolescente, um jovem, e que foi baseado numa revista pulp chamada The Spider, que existia na época, que é a revista que o Stan Lee sempre disse aí que baseou ele, né? Mas na verdade tu leu o The Spider só visualmente, assim. Mas só o fato de ser o Homem-Aranha. Essa Spider foi editada recentemente pela Mitos. Não é muito parecida. Não. Recentemente naquelas, né? Há uns 10 anos atrás. Tá bom, sensacional. Vocês querem falar um pouco do quadrinho clássico que se originou, né? O primeiro material ali clássico, para vocês terem uma noção nessa vinheta e nessa participação dupla aí. Quem é que vai falar do quadrinho clássico? Regis Rodrigo Regis. Pode começar a falar. O que é o Regis Rodrigo do material como o clássico? Steve já falou, né, das origens, né, do Homem-Aranha, ele é um adolescente, né? Então, muito das histórias clássicas do Homem-Aranha, ela cita a questão dos dilemas da adolescência, né? Sim. De não ter dinheiro, ter um cara que por exemplo, tá fazendo faculdade e é super-herói, tá estudando e é super-herói, não tem dinheiro, ele tem que conseguir dinheiro, ele tira foto dele mesmo como Homem-Aranha para vender as fotos e conseguir o dinheiro para ele comprar as coisas que ele precisa, né? Então passa, e além questões de romance e tal, que são temas assim peculiares assim da adolescência, né? Então as primeiras histórias giram em torno disso e obviamente também em torno dos vilões que são construídos ao longo da história, né? Duende Verde, Dr. Octopus, Escorpião, enfim, Homem-Areia e assim por diante, né? Disse a lenda, agora vamos entrar num assunto meio polêmico, disse a lenda que toda Não. Sim, sim. Disse a lenda que o Steve Ditko foi o cara que pincelou. O Regis não gosta, então, ele chega a fazer um carinho na careca. Disse a lenda que o Steve Ditko foi o cara que pincelou os elementos que fariam o Peter Parker ser mais humanizado. Tu concorda com isso, Steve? Na verdade, tu chegou a ler o livro aquele que conta a história da Marvel, né? A História Secreta da Marvel Comics, que eu acho que é do Cian Howe, que é um livro de capa laranja que foi publicado no Brasil. Ele é bem interessante, pessoal, e nesse livro eles falam um pouquinho dessa questão, dessa polêmica, porque o que acontece? O Steve Ditko, ele era o arte finalista do Jack Kirby, o Jack the King Kirby, que era o grande parceiro do Stan Lee, criou o Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, Thor. Todos esses personagens foram criados por essa dupla, Jack Kirby e Stan Lee. E pro Homem-Aranha, o Stan Lee queria um traço mais, não tão heróico, ele queria um traço do homem comum. E por isso que ele preferiu pegar o traço do Ditko. Mas uma curiosidade, as capas das primeiras edições foram feitas pelo Kirby. Então a capa não é o mesmo artista que fez o interior da revista. E então, basicamente, só que daí tem essa polêmica de quem criou, quem não criou. É que acontece o seguinte, pessoal, que a gente tem que ver, assim, a indústria de quadrinhos, ela tem as suas próprias regras. Existe a indústria, existem as suas regras. E claro que os artistas, eles sempre querem aumentar ou tornar mais importante a sua participação, mas é uma criação coletiva. Foi feita uma criação a partir do Stan Lee, a partir do editor. O Homem-Aranha não é, assim como o Homem-Aranha não é do Steve Ditko, não é nem do Stan Lee, é da editora Marvel. É da editora Comics, Marvel, né? então... Só penso assim, vou falar só uma coisa que eu penso a respeito disso. Um dia eu quero fazer um programa só do Stan Lee. Cara, negócios são negócios. Entendeu? Não adianta. Sim. A partir do momento que tu assinou, tu concordou, já era. Claro. Só para elucidar o que o Rodrigo estava falando da origem do Spider-Man, voltando à história, ao contrário de todo super-herói que o cara conhece, a primeira teoria do cara que eu vou salvar o mundo, eu vou ser um super-herói, o Homem-Aranha fez um uniforme e foi luta livre para conseguir dinheiro para comprar um carro, para impressionar as garotas. Ele é um adolescente, entendeu? Sim. E a vida do Homem-Aranha não tem os pais, até um certo ponto a gente não sabe o que aconteceu com os pais dele, e ele vive com a tia dele e passa sérias dificuldades financeiras. Ele é um órfão. O interessante da história do Homem-Aranha não é o Homem-Aranha, é o Peter Parker. É o Peter Parker. A situação financeira que o Peter Parker passa, também nessas lutas dele como é que eu vou dizer, de telecat, de vale tudo, de luta livre, que ele acaba por não... Ele cria a persona do Homem-Aranha para lutar no e não diretamente ele acaba se envolvendo na morte do tio dele, que morava com ele, que é a pessoa que dá
que dá o lema dele, que é o com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Eu acho que da origem dele é esmiuçado isso aí, né, isso cara? aí, é isso o aí. Homem-Aranha se ferrando sempre. Na verdade, o Peter Parker. Termina essa primeira edição com essa questão do lema dele, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É Não, e perfeito. um detalhe também que o Homem-Aranha e o Peter Parker são pessoas totalmente diferentes. O Peter Parker é inseguro, é um nerd, é um cara que sofre bullying, e o Homem-Aranha, querendo ou não, é um cara que faz bullying com seus adversários, né? É o piadista clássico. Entrando numa saga que tem uma extrema importância na mitologia do personagem, que foi publicada em Amazing Spider-Man 31 e 33, né? A saga do Planejador Mestre e o Homem-Aranha Nunca Mais, né, cara? O que tu tem a falar são dessa duas- obra? Só dar uma coisinha antes, Steve, sem querer interromper. A gente não vai falar em ordem cronológica. Isso, Deixar isso bem perfeito. claro, porque senão ficaria mais confuso do que como a gente vai falar. A gente meio que relacionou por um norte. Bom, eu peguei duas histórias. Primeiro, a gente falou da origem, agora duas histórias que tratam dessa questão da relação entre Peter Parker e Homem-Aranha, ou seja, como a vida do Peter influi na vida do Homem-Aranha e vice-versa. Aí eu escolhi duas histórias que para mim foram marcantes, que a primeira que é a saga do Planejador Mestre, que na verdade é o Dr. Octopus, que faz um plano lá, que não vou dar muito spoiler da história, mas tem um momento na história em que o Peter Parker, o Homem-Aranha, para proteger a tia May, que é a tia que criou o Peter Parker, A mãe do Peter Parker. praticamente a mãe dele, ele tem que se superar, usar todas as suas forças para sair de uma situação bem complicada, que tem uma estrutura que cai em cima dele, e ele acaba se superando, encontrando forças para ir proteger a pessoa que ajudou, que criou ele, que protegeu Essa ele. história aqui, né? Não, perdão, é essa história essa aqui. dali, verdade. Que Essa é outra, o Homem-Aranha a saga do Planejador Mestre, que é no Espetacular Homem-Aranha 31 e 33, na edição americana. E a outra história também, que é o Homem-Aranha Nunca Mais, que é essa história aqui, perfeito, é onde o Peter Parker, ele entra na faculdade, é a primeira vez que aparece a Gwen Stacy, o Harry Osborn, todo esse grupo de personagens que vão passar a circundar ele, que são colegas dele na Universidade Empire State, que ele sai do colégio Middleton e vai para a universidade. E ele está sofrendo uma situação ali de perseguição pública com J.J. Jameson. Ele está sofrendo uma situação que ele não consegue estudar para a faculdade, que ele não consegue aliar mais a vida de super-herói com a vida de Peter Parker. Ele acaba que o Homem-Aranha domina todo o dia dele, porque ele está sempre cansado e tal. E ele acaba desistindo, diz, quer saber, já que o pessoal não me quer, o povo não me aceita como Homem-Aranha, quer o Quarteto Fantástico, os Vingadores, enfim, eu sou só um bandido, um inimigo, como diz o Clarim Diário, eu vou largar essa história e vou deixar por conta. E quando ele faz isso, é que surge um outro personagem também famoso, que é o Rei do Crime, que é a primeira aparição do Rei do Crime. O Careca. O carequinha gordo. O Careca, era o Careca. Era o Careca. Era o Kingpin. Careca. E ele acaba tentando dominar o crime em Nova York, e chega um momento que o Peter salva um senhor, que é um segurança que estava sendo agredido, e ele lembra do tio dele, lembra por que ele é o Homem-Aranha. Ele não é o Homem-Aranha por causa dele ou pra ele é o Homem-Aranha porque ele tem um poder e esse poder traz uma responsabilidade. E daí ele volta lá pro lema, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então essas duas histórias da superação do Homem-Aranha para salvar a Tia May e a questão dele voltar a ser Homem-Aranha depois de ter desistido para proteger a cidade, são as histórias que eu queria falar, assim, para dar essa ideia, que é bem como diz o Regis, a relação Peter Parker e o herói. Só pra elucidar uma coisinha, presta atenção nas histórias do Peter Parker, sempre tem essa superação pelo que ele aprendeu com o tio Ben, entendeu? Mais pra frente eu vou mostrar porque eu tô falando isso. Homem-Aranha Nunca Mais, parte dessa história foi Homem-Aranha 2. refletida no filme do Homem-Aranha 2, né, cara? Não, inclusive essa parte de erguer o coisa ali, ele faz a mesma coisa pra salvar a Mary Jane. A Mary Jane no fim, exatamente. E no outro filme também tem Dois grandes clássicos do Spider, que é Como Era Verde o Meu Duende e A Noite que Gwen Stacy Morreu, né, cara? São obras sensacionais. O que tu tem a falar dessas obras, Regis, por favor? Como Era Verde Meu Duende é a história que permeia ali a história de onde o Homem-Aranha descobre a identidade do maior rival dele, e o maior rival dele descobre a identidade secreta dele, e eles ficam naquele, na verdade eles não, o Homem-Aranha fica com aquele medo a qualquer momento o Norman poder pegar um parente, a família dele, pegar a Tia May, só a Tia May, né, ele não tem outro parente, a qualquer momento ele pegar a Tia May, a Gwen Stacy, ou até mesmo o filho dele, que é muito amigo do Peter Parker, o melhor amigo, o Harry a qualquer momento. E a morte de Gwen Stacy é uma história que é algo chocante que aconteceu, porque é algo que é bem refletido também no primeiro filme do Homem-Aranha, só que de uma maneira feita diferente com a Mary Jane.
A Gwen Stacy, o Duende Verde, né? Toda essa coisa, descobriu a identidade, ele Sim. vai lá, ameaça o Homem-Aranha e sequestra a Gwen Stacy e de cima do bondinho, ele toca a Gwen Stacy e do outro lado o bondinho, exatamente como a Que sedução. tá no filme, aham. E ele Foi puxa na os dois. ponte. Foi na ponte. Foi na ponte. Foi na ponte. No filme também é na ponte. É. Daí ele pula, o Homem-Aranha salva o bondinho na hora que ele puxa que ele consegue pegar a Gwen Stacy, ele puxa o soco do impacto da teia dele, ele quebra o pescoço da Gwen Abel, Stacy. que quadrinho clássico do teu herói Alex Ross reflete perfeitamente esse momento? Qual quadrinho? Vamos ver se tu lembra. Pode repetir a pergunta? Qual quadrinho clássico desenhado pelo Alex Alex Ross. Ross reproduz esse momento marcante da história do Homem-Aranha? Sim, não é o Superman versus Não, é a Venom. quarta edição Marvels, do cara. Marvels. Que tem o olho, se Só pá, que pode crer, pode os crer. fãs reclamaram, não aceitavam que o Homem-Aranha tivesse matado a Gwen Stacy, que na hora que Sim. ele puxou... Se dá esse entender que ele quebrou o pescoço, né? E é um clique que dá na revista. E no Marvels dá o clique como se fosse a câmera do cara. câmera. Deu um clique. É, isso que é interessante. Se o Kurt Busiek Tipo limpou, assim, né? eu vou aliviar aqui o lado Ali do foi foda. A gente vai fazer um programa só falando ainda sobre obras do Deus Alex Ross e vamos falar sobre Reino da Manhã e Marvel. Tá, Daí pode só uma crer. coisa, Agradar só todo para mundo. terminar esse assunto desses dois arcos, que para mim são os mais importantes do Homem-Aranha, e essa morte da Gwen Stacy principalmente. Quando o Stan Lee foi perguntado, o que tu achou quando mataram a Gwen Stacy? O Stan Lee respondeu o seguinte, não achei nada, eu tava viajando, quando eu voltei já tinham feito. Sim, tio. O Gary Ele falou, Conway. perguntaram alguma coisa, ele falou, não perguntaram nada, mataram Sim, o Gary Conway escreveu o roteiro e tudo foi feito quando ele tava fora, né, cara? Ele tava fora enfim, não tava Tava presente. viajando. Uma coisa muito legal, cara, que a Gwen Stacy ficou morta há muitos anos. Muitos anos. Infelizmente voltou recentemente aí, mas ficou muito Mas tempo isso a gente morta. ignora. Interessante. Isso a gente nós ignoramos. É verdade, é bem Deixamos como voltou, mas é outra explicação. Mas como ela voltou... Não, mas tá Não, registrado. deixa, taca a ficha. Dois clássicos, né, que foram publicados também, que é o Superman versus Homem-Aranha, né? Fala E- um pouquinho, Abel, que essa aí é pra ti, a gente dá Não, o é o teu seguinte, momento inclusive, no pessoal, programa. vou fazer um jabazinho aqui. Ó, a gente fez um documentário do Superman ano passado, os 80 anos, e eu falo dessa história aqui, né? Que o roteiro do Gary Conway e a arte do Ross Andrew, aí teve participação do Neil Adams. Foi uma HQ que ela teve muito desenhista e muito arte finalista trabalhando nela. Porque foi um acontecimento, o acontecimento da época, porque eram os dois medalhões da Marvel e da DC se encontrando, né? Mas a história é aquela Datada. da história datada, aquela É o história assim, primeiro tipo, crossover que teve. primeiro crossover Marvel DC. Olha aí. Né? É a história datada, cara. O Homem-Aranha e o Superman se encontram, inicialmente se desentendem, se batem um pouco um no outro, depois veem que eles têm que se unir contra os vilões. Ah, mas se o Vingadores 1. Enfim, mas é um clássico. É o Dr. Octopus com o Lex Luthor É o faz Lex, um plano, isso, né? daí o Dr. Octopus e o Lex Luthor fazem um plano e os dois se unem contra os vilões. Mas é um material clássico e inclusive muito procurado. Toda vez que eu pego na loja ele sai voando, porque é exatamente pelo encontro dos dois maiores ícones de cada editora, né? Os apaixonados pelo Superman e pelo Homem-Aranha vão lá e se estapeiam. Vou lá, Pelo sexta-feira, Homem-Aranha. é muito bom. E a morte de Jim DeWolf. Cara, a morte de Jim DeWolf é um material muito legal, porque ela, inclusive, a gente tem duas versões, a versão da Salvat e a versão que saiu pela Panini encadernada. Porque ela mostra um personagem, um vilão, que é o Devorador de Pecados, exterminando, matando vários personagens ali. Serial killer, né? Ele é um serial killer, né? Matando vários personagens da mitologia do Homem-Aranha e tal. Então, esse material é bem legal porque ele tem a participação do Demolidor, que eu acho bem legal também, bem bacana. E tem alguns easter eggs, eu vou dar um plot geral, assim, mas tem uns easter eggs bem bacanas, não sei se a câmera vai conseguir captar na história, que inclusive tem uma cena em que mostra Aqui, ó. o Paul Kersey, cara. Tu sabe onde é que tá sendo que E essa aqui também é um personagem. Você é o Paul Kersey, vocês têm como ver aí, câmera? É o Paul Kersey que, pra quem não sabe, né, é da série Desejo de Matar, que é o Charles Bronson. Enfim, a HQ é bem legal, tá? Mostra o Devorador de Pecados, que é um cara que tem um transtorno, né, um transtorno psicológico muito forte. Ele começa a matar, ele é um serial killer e tal, e o Spider-Man tem que lutar contra ele, né? E ele, nessa fase ele tá usando o uniforme negro também, então é um material bem bacana, cara. Chefe, posso falar que tu me mandou essa missão de lê-la essa semana? Por favor, faça isso. Assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta. O roteiro do Peter David. Nessa história, ela desacarreta na criação do Venom, não é? Não é essa história. Não, ela tem elementos dele começar a ficar violento. Não, do Sim. Ed Brock, não é? Não é? Tem uma história, então não é. Não o é. Ed aqui. Brock, ele pega... Tá. Basicamente, o que eu achei legal dessa história? Como ele já disse, é legal que é um vilão comum, é um Homem-Aranha enfrentando um bandido, um assassino, um Isso. serial. E tem toda uma questão aqui que envolve o que é justiça, o que é certo, o que não é certo, que eu acho impressionante. Pra mim, que
que tenham formação na área jurídica e tal, a gente discute muito essa questão da punição, da punibilidade, ou de quando a pessoa tem direito a ser punida e tal. Aqui tem uma discussão muito interessante entre o Demolidor e o Peter, onde o Peter quer punir a pessoa, o matador lá, e o Demolidor diz não, tem que levar ele, porque se a gente não acreditar nas instituições, elas não vão existir. O Demolidor também tá de sacanagem, né? O cara fala que tem que respeitar a justiça, mas de noite ele senta a porrada. Não, e o legal é que no final porque o Devorador de Pecados, ele mata a Jean DeWolf, que é uma amiga do Homem-Aranha, Já no início da história, e mata um juiz que foi professor do Matt Murdock. Isso. E daí depois tem toda uma ligação porque ele matou essas pessoas, não vou dar tanto spoiler, e também não vou dar spoiler de quem é o Devorador de Pecados. Mas é muito legal que tem todo um debate envolvendo justiça e tal, que é um quadrinho fenomenal para quem gosta dessa questão, assim, é bem adulto, é bem pesado, não tem aqui grandes vilões espalhafatosos, é bem humana a história, então eu achei fenomenal. E tem tudo a ver com a série Desejo de Matar, porque é aquilo que o Peter fez. Exatamente, Mas a gente falou que é bem pesado, eu acredito que a capa dura seja mais pesada que essa aqui. Só para elucidar. E Amazing Spider-Man 293 a 294 são um dos materiais que eu considero um clássico moderno, que é a última caçada de Kraven, né, do grande J.M. DeMatteis, e o desenho do Mike Zeck, que foi lançado em 1987. Essa fase do Última Caçada do Kraven, assim como a morte de Jean DeWolf, já é um arco de histórias do Homem-Aranha, onde ele tem os editores, os escritores, obviamente, eles começaram a ter uma preocupação de escrever histórias um pouco mais adultas, né? É verdade. O Homem-Aranha, ele já, acho que, não sei se a morte de Jean DeWolf já era casado com a Mary Jane. Já era. Nesse aqui, na Última Caçada de Kraven, já era. Então já tem toda uma preocupação em fazer histórias para um público mais adulto, né? Amadurecer o personagem, né? E a Última Caçada de Kraven, apesar de ser uma história do Homem-Aranha, o personagem principal, na minha visão, não é o Homem-Aranha, é o Kraven. Né? Exatamente. Ele tem um problema, se não me engano, de coração, né? Ele vai falecer em breve e ele quer provar que ele é melhor do que o Homem-Aranha, que ele quer derrotar o Homem-Aranha para provar o valor que ele tem. Porque ele, porque o Kraven, assim, uma coisa interessante do Homem-Aranha é que os personagens do Homem-Aranha são meio, se você analisar friamente, eles são meio ridículos, assim. Tipo, o Escorpião, o Rhino, o próprio Kraven, assim. Exatamente. Não, o Mancha até é legal, mas O Mancha até é legal. O Mancha e o Canguru são legal. Mas os personagens, os personagens, os vilões do Homem-Aranha, tirando acho que o Duende Verde, que tem uma questão de impacto um pouco maior, eram meio assim ridicularizados até pelo herói, né? Sim, sim. E a Última Caçada do Kraven não tem isso, realmente ele é um vilão interessante da questão da perspectiva dele, né? De querer se provar. E então eu recomendo assim a HQ, é muito bom material, para mim se não é o melhor material do Homem-Aranha, é que eu gosto muito da fase clássica dele, né? Mas é um material muito bom e vale a pena o pessoal ler, né? Pra mim, a Última Caçada de Kraven tá no top 5 das melhores histórias do O que Homem-Aranha. é mais legal na Última Caçada de Kraven, bem rapidinho, só que o Kraven fez todo o plano e não deu a chance do Homem-Aranha se vingar, no caso. Não. O Homem-Aranha se provar melhor que ele, não teve como. Não teve como, A exatamente. Bel comenta rapidinho só o que teve de bastidores dessa história, que ela não era pra ser uma história do Homem-Aranha, né? Tu diz Essa do Última Caçada? Não, esse dado eu não tenho. É que na verdade ela foi pensada inicialmente pelo DeMatteis para ser uma história do Coringa contra o Batman. Que ele iria matar, exatamente, que o que aconteceria se o Coringa conseguisse matar o Batman. E aí a DC disse, nós não vamos fazer, a gente tem outros planos. Não vai rolar, DeMatteis. E daí ele foi pra Marvel e propôs Isso o que aí. aconteceria se o Kraven conseguisse matar o Homem-Aranha. Mas é uma ideia muito ousada pra DC, não tem como, né, cara? São dois grandes ícones, não dá pra matar. O Kraven, não tô dizendo que ele seja dispensável. Mas assim, no caso, seria uma última história pra mostrar a grandeza dele como vilão, né? Então funciona. Uma mecânica que funciona bem, mas na DC não ia funcionar. Entrando num clássico também, que tu vai falar, Strib, o menino que coleciona Homem-Aranha, que são no Amazing Spider-Man 248, com o roteiro do Roger Stern e com arte do John Romita Jr. Já era o filho, já não era mais o senhor. Gente, é uma edição, então eu vou falar bem rapidinho. É uma história de um menino lá que o Peter Parker ouve falar dele, lendo o Clarim Diário, que é um menino que colecionava tudo sobre o Homem-Aranha. E ele vai visitar esse menino, daí ele encontra esse menino no quarto e tal, até porque entrar no quarto de uma criança de noite é estranho, mas a gente não recomenda, mas ele faz isso. Aí ele vai lá e começa a conversar com o menino, conta várias coisas, várias aventuras dele, é bem interessante. E tu começa a te perguntar, mas o que tem de especial, por que isso? Chega até um ponto que ele revela a identidade pro menino e tal.
E aí, durante o quadrinho, tu vai lendo junto com o que o Peter leu, o que saiu no Clarim Diário, a história do menino. E aí, quando termina a história, tem uma que ele se revela e vai embora. Quando ele vai embora, mostra a placa. Ele não estava na casa do menino, ele estava no hospital. E embaixo diz... Terry tinha... É Terry o nome do gurizinho? Tinha poucas semanas de vida, uma vez que ele tinha leucemia e tal. Paulado. Então é algo bem marcante, assim, que mostra o que é o Homem-Aranha e quanto ele é um herói humano. Assim. É verdade. É uma edição focada e fantástica. No Brasil saiu naquele Marvel 40 anos. Marvel 40 anos, ela saiu no Mix, né? Ela saiu no Mix, sensacional, O que sensacional. é muito legal é se o Tom Holland vai no hospital visitar as crianças agora. É mesmo? Bah, que massa. E ele tá virando cambota o hospital adentro. Bah, que massa. Viu? Ele entra que nem um louco virando Eu respeito, cara, esse tipo de serviço é uma coisa sério? bem muito massa. O uniforme alienígena e Venom, né, cara, ambos de grandes artistas, um do Tom DeFalco, que é o uniforme alienígena, com desenho do Ron Franz, e o Venom do David Michelini com desenho do clássico Todd McFarlane. Essa fase do McFarlane e tu é o cara, tu manja. Fenomenal, é o auge do Homem-Aranha. É o auge do Homem-Aranha. Decreta. Decreta, vai decretar. Tudo isso. É uma fase muito boa, fase fenomenal. A origem do uniforme negro é nas Guerras Secretas. Até é um fato bem irrelevante nas Guerras Secretas. É só algo que melhora o desempenho do Peter a princípio. Era pra vender boneco, né? Isso, das Guerras Secretas. Do mesmo. Gulliver, foi uma parceria do O Gulliver. uniforme foi, se não me engano, ganhou numa votação esse uniforme e implantaram esse uniforme no Homem-Aranha. Só que daí, com o passar do tempo, o Homem-Aranha voltou pra cá, que essa Guerra Secreta aconteceu em outro universo, com Beyonder, um negócio extremamente cósmico. O Homem-Aranha voltou para o tempo normal aqui, junto com o Lagarto, ele trouxe, e esse uniforme do Homem-Aranha começou a deixar o Homem-Aranha cada vez que passava mais violento, até um ponto que o Homem-Aranha teve que se desfazer desse uniforme. Ele descobriu que o uniforme era um alienígena vivo, e esse uniforme, na verdade, ele necessitava de alimento, ele era alguma coisa mais... Simbionte. Ele era um simbionte, mas ele era carnívoro, entendeu? Ele queria comer carne, se eu não me engano, até carne humana, e o Homem-Aranha serviu o livro dele, conseguiu expurgar ele com raios sônicos, primeiramente com um Quarteto Fantástico. Depois, quando ele conseguiu, com a ajuda do Reed Richards, o simbionte conseguiu fugir e achou o Ed Brock, que daí é onde surge o verdadeiro Venom, o Venom da boca, com língua e tudo, e o Venom começa a desafiar o Homem-Aranha, e ele é extremamente superior ao Homem-Aranha. E o problema todo do Homem-Aranha é que o Venom começa a ir no apartamento do Homem-Aranha, porque o Venom em si, não o Ed Brock, ele tem todo o conhecimento de quem é o Peter Parker e quem não é. Só que na verdade o que o Venom quer, realmente, nem o Ed Brock não sabe, o que o Venom quer é voltar pro Peter Parker, né? O plano original dele. E tanto que no final o Homem-Aranha ganha dele com um sino de uma igreja, que é tudo isso referido nos filmes. Nos filmes E aparece. tem na animação também. É né? uma fase muito legal, só que na animação não tem a parte do Quarteto Fantástico. Os filmes também não. É uma fase muito legal, assim, pro pessoal uma coisa mais moderna. E o Venom, pra quem não sabe... Assim, É moderno, entre aspas, né? Pra quem não sabe, o Venom é o que deu origem, ninguém admite, mas o que deu origem ao Spawn, né? Ah, sim. Até todo o conceito que o McFarlane implementou, ele levou pro Spawn, né? Só Que uma é questão algumas ideias eram dele. editorial, apresentador, que é interessante foi que aquelas histórias pesadas que a gente citou antes, da morte de The Wolf e a Caçada de Kraven, ele tava com uniforme negro. Então, ficou interessante porque são histórias mais violentas, porque o personagem, quando tu descobre o que era o simbionte, que ele gerava aquela agressividade maior, exatamente porque ele queria matar a presa, ele queria se alimentar, e aquilo deixava ele mais agressivo, e as histórias mais adultas foram feitas quando ele usava esse uniforme. Então tem toda uma explicação que é interessante. Eu digo que tudo isso foi levado, se o cara vai acompanhar a mitologia do Spawn, tudo isso é levado pro Spawn. Só que em vez de... Como é que é? Necrocarne, né, velho? Necrocarne, é isso, exatamente. Voltando pra casa, em Amazing Spider-Man, volume 2, o que tu achou dessa história aí, Strib? Bom, gente, agora, para concluir, claro, a gente fez um voo pelas maiores ali histórias clássicas. Temos 10 minutos. As melhores histórias clássicas, então a gente vai falar simplesmente bem rápido das 3 principais histórias mais modernas. A primeira é Voltando para Casa, que é um roteiro de Straczynski com arte do Romita, que basicamente conta a história que o Homem-Aranha, a aranha que picou ele, tinha uma questão de um totem, que era um poder místico lá, e dele encontra outros poderes místicos e descobre que os vilões dele são animais, porque são totens também. Ele é o totem da aranha, né? E tem o Rhino, tem o Octopus aí, é uma questão bem... O Homem-Aranha, só um adendo bem rápido, o Homem-Aranha tem uma parte de misticismo quando envolve a Madame Teia, né?
Toda essa Exatamente. questão do... Discute toda essa questão sobrenatural e é uma fase que ganhou o Eisner, então por isso que a gente cita ela aqui. Massa. E Homem-Aranha Azul. E Homem-Aranha Azul que tu vai declarar? O Homem-Aranha Azul, vou declarar. Ah, não, tu melhor- vai decretar. É uma frase ou uma palavra só? Não, pode decretar. Uma Frase. frase. Melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos. Ela é só rapidinho, Melhor é uma que o história. Hã? Melhor que o Venom. Melhor que o Venom. Ei, Ela é uma história que ela cria a expectativa de que é uma história antiga do Homem-Aranha, onde ele é namorado da Gwen Stacy e tudo aquilo. E as lutas são, tu vai vendo umas lutas meio bobinhas. E daí tem um O foco é o plot- romance. Não, tem um O plot. foco é o romance. O romance dele com a Gwen Stacy. E no plot que tem um outro cara planejando. Só que toda a parte das lutas Mas é algo bem light, bem suave, uma história. Mas só um adendo bem rápido, a melhor parte dessa história é o Homem-Aranha se cagando de pau e a Gwen Stacy dançando lá só na festinha. Né? Gente, É a não, melhor e tem- coisa Não, que só tem. daí pra terminar, no final da história que tu vai descobrir que tudo aquilo que tá acontecendo é uma história que ele tá contando num gravador. E ele já é casado Certo, com com a a Mary Mary Jane. exatamente. E a Mary Jane tá falando, tá aí de novo, contando a história, a Mary Jane apoia ele, aquilo ali é uma história que ele reconta pra ele, pra matar a saudade. E é massa que ela diz assim, da Gwen Stacy. ó, mande um beijo pra Gwen. Isso. Ou seja, ela reconhece que apesar dela ser a mulher dele hoje, quem ensinou o Peter a amar, e agora é o momento É a Gwen romântico Stacy. do Foi a Gwen programa, Stacy. Te Amo Amor. É a história do. É a história que diz que a Gwen foi a mulher que ensinou ele a amar. Então a própria Mary Jane respeita a importância que a Gwen teve na vida dele. Não, e só frisando uma coisa a respeito disso, o Homem-Aranha, ele é o legítimo cara, aquele que não tem carro, não tem casa, mas se ficar com ele é porque gosta do lepo-lepo. É isso aí. Cara, sempre. Ele não quer nem saber. Ô, Rodrigo, Homem-Aranha, poder e responsabilidade, cara. E O que tu Ultimate, acha desse né? material Cara, aí? sendo bem sucinto assim, o tempo já tá curto, né? Brian No Michael começo Bendis. da virada do século, né, a Marvel resolveu criar o selo Ultimate, né? Sim. Que é basicamente recontar a história de alguns super-heróis, no caso o primeiro foi o Homem-Aranha, por uma geração mais atual, né? Então eles pegaram o Homem-Aranha e criaram o selo Ultimate Homem-Aranha, né? E daí depois teve a história do X-Men, Quarteto Fantástico e tal. E o Poder e Responsabilidade, ele conta o início, né? Nesse acho que primeiro arco, se eu não me engano, da história, que envolve a origem do personagem. Eles têm algumas coisinhas que são diferentes, em vez de ser, sei lá, uma aranha radioativa, é uma aranha geneticamente modificada, ou seja, ele atualiza algumas coisas para a época, né? Pra modernidade. A Gwen Stacy, uma coisa importante, a Gwen Stacy não tá na história, a Mary Jane tá desde o início, né? Isso é um ponto Que vem nos importante, filmes também, né? E vem nos filmes e tal. Inclusive, o Ultimate influenciou bastante os filmes, né? Principalmente do Sam Raimi, né? Principalmente o Sam Raimi e também, principalmente, o segundo arco com O terceiro é Garfield. mais, hein? Sensacional. Entrando na linha das animações agora? Isso aí, vamos lá Animações. então. Temos minutos ainda. A primeira animação, que foi aquela animação da Fox, Não, né? decreto. Seu decreto, não precisa ter conversa. Por favor, decrete. Fenomenal. Fenomenal. Quem não Baita, lembra, baita quem material. nunca ficou assistindo de manhã de TV Colosso pra assistir. Muito bom, muito bom. Esses lives que a gente falou são adaptados nessa animação. É verdade. Muita coisa. E a animação verdade. tem participação, pra te ter noção, tem participação da Shield, do Nick Fury, do Blade. Homem-Aranha também. Do Justiceiro, Demolidor, É o Vingador. O Vingador. E o Lobão também tem, que é o Wolverine. que é o Wolverine. A tradução brasileira. E tem a outra série Sensacional, Que é a mais sensacional. moderna também, que agora. é, vou decretar também. Espetacular Homem-Aranha. Espetacular. Fenomenal também, mas um pouquinho inferior. De 2008, né? Que é muito baseada naquilo que o Bendis vinha fazendo na linha Ultimate. Na linha Ultimate. Dá pra dizer assim que o Homem-Aranha de 94 é o clássicozão da gente aqui. E o espetacular é bom também, mas é muito baseado No Ultimate. no Ultimate. No Ultimate. Entrando agora na linha dos filmes, né? A trilogia do Sam Raimi, que pra mim é fenomenal. O primeiro, o segundo é excepcional. O terceiro é bom, mas dá uma decaída. Terceiro é maravilhoso. Aqui, ó, a trilogia tá aqui, tá nesse box aqui, ó. Muito bom, muito Cara, bom, muito bom. Pra mim, a melhor personificação do Homem-Aranha, sendo em revista não, né? Série. Sim. Fora de revista, pra mim é melhor. O Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 são. O Homem-Aranha 2, então, são filmes espetaculares, geniais. são espetaculares. O 3 eles perderam a mão. Diz que é muita pressão do estúdio. Foi culpa do estúdio. Muito A Sony vilão, tá metendo muito pressão. vilão. Muito vilão, exatamente. Muito vilão. Muito CGI também. Culpa do algo que Aviarad. não teve tantos outros. Também, tem razão. Nesse Só ponto que é tem algo razão. que não tem como o cara saber se é verdade ou não, entendeu? Mas assim, ó, até o momento, nada se compara ao primeiro e segundo filme daqui. A essência total do Peter Parker tá aqui, ó, Tá aí. escorre daqui de dentro. É verdade, A essência é total. isso verdade, aí. é verdade. Tem uma coisa Pé no só, chão. que é da outra trilogia Que não, tem, são dois que não filmes, tem importância da Gwen. que o Rodrigo não tem, é isso Que aí, não tem que o a- Rodrigo vai falar agora.
Então, vamos lá. Vocês querem falar dessa remenda? ou Não, ainda não, mais cada um segunda? fala da sua série aí. Tá, Cita perfeito. as outras. Depois, né, o Homem-Aranha tem aquele contrato com a Sony, né, de tanto em tanto tempo tem que fazer um filme do universo para não perder os direitos. Tiveram que fazer esses 2 filmes aqui. O espetacular Homem-Aranha! E o 2, que é a Ameaça de Electro, né? Isso aí, Isso, isso aí. Que eu exatamente. não recomendo, né? Há quem goste, mas particularmente eu não gosto e tal. Eu acho que no 2 eles ousaram uma coisa que foi, pra mim, que vale o filme todo, que foi... Eu vou dar um spoiler pra quem não assistiu, sinto muito, que no segundo eles tiveram Reproduzir coragem a de morte da matar a Gwen Stacy. Aquilo ali, pra mim, é a cereja do Se segundo eles filme. botam aquela cena nesse primeiro filme do Homem-Aranha, nós celebramos também, nunca mais precisamos ver filme de super-herói. Exatamente, nós ia ter um clássico, nós ia ter um Homem-Aranha clássico. foi, né? Mas assim, vejam, pessoal, pra quem é Assistam, moderninho, jovem, e viu o Homem-Aranha recentemente, acaba de gostar. Assistam pra tirar febre, né? Eu acho assim, ó, aqui é uma cópia mal feita do Ultimate, aqui é uma cópia bem feita. Pode continuar. Exatamente. Agora entrando, né, nos últimos 2 filmes, os mais recentes, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que saiu em 2017, e o tópico, né, que nos levou a esse assunto, que é o Homem-Aranha Longe de Casa, né, que estreou... Longe de casa. Há mais de uma... Bom, gente, basicamente são 2 filmes que incluem o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Claro, tem questões, eu tenho algo positivo e algo negativo que eu vou falar até para não ocupar muito tempo no programa. O positivo daqui é a idade do personagem e do seu círculo, que é um Homem-Aranha bem jovem mesmo, é um adolescente, não é um repetente, não é um sujeito com 30 anos. Isso é legal, é bem jovem, com problemas de adolescente. Um dia ele vai ser. E o que eu não acho tão legal é a relação dele com Tony Stark, que tira muito da questão humana e pé no chão do herói, que o Homem-Aranha é o cara das ruas, é o cara que se suja, que rasga o uniforme Exatamente. e tal. E aqui não, aqui ele impressão tem que me dá, assim, o seu também- super pai rico lá e consegue A tudo. impressão que me dá é que eles misturaram um pouco do aquele Peter Parker com até o Mike Morales. O né? Miles Morales. Pra Por trazer exemplo, Mike Morales, o Ned Leeds, que é o amigo dele, por exemplo, que tem o Ned Leeds clássico, que não tem nada a ver, é baseado no Gamp, que é o melhor amigo do Miles Morales. Sensacional. Então isso que o Rodrigo falou é A verdade. observação do negócio que eu falei no início do programa a respeito nessa coisa, em momento nenhum é citado o Tio Ben. E o Tio Ben é o principal formador do caráter do Homem-Aranha. Exatamente. Em momento nenhum nos 2 filmes ele diz assim, ó, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Cara, é um segundo do filme. É um não segundo. custa nada ele falar Abel, isso, eu cara. quero só uns minutinhos para só referir assim, ó. As versões que a gente tem conhecidas do Homem-Aranha são basicamente o Peter Parker clássico, Sim. o Miles Morales no universo Ultimate, depois que morre o Peter Parker, é um super-herói latino, negro, que assume o manto do Peter Parker lá no universo Ultimate. O Homem-Aranha Noir, que são 2 publicações que saíram, que são muito legais, que vários heróis da Marvel, entre eles o Homem-Aranha Noir. O Homem-Aranha 2099, que é o Michael O'Hara, que se passa lá numa outra Miguel realidade. O'Hara. Miguel O'Hara. Que se passa noutra realidade, perdão, não é Michael, é Miguel O'Hara, se passa numa outra realidade, que tem questão de corporações e tal, que é bem interessante também. Sim, sim. E tem o porco, aranha, tem outras Sim, não, histórias. agora entrou o Aranha Verso daí. Então quando a gente fala Miles Morales, Marvel gente, copiando é DC. nesse universo Copiando DC. Ultimate aqui que teve mais Sim, um sim. outro Homem-Aranha. Sim. E daí, pode continuar, Abel. Não, por favor, agora considerações finais. Segundo o diretor, temos 1 minuto. Vocês queiram falar dos games? É bem rápido. Não, só pra aproveitarem e jogarem. A gente ia falar de mais games, mas vamos só falar assim pra jogarem. Citar aqui no Tem Domínio Geek. Tem na Domínio Geek, Geek. tem o do PlayStation 4. PS4. Jogo fenomenal, muito bom. Ele foi inspirado na jogabilidade do Arkham, dos jogos do Arkham do Batman. Só que ele é mais evoluído porque ele é um jogo bem mais atual que os Arkhams, entendeu? Aham. Ele é um jogo muito bom, vale a pena. E o Aranha Verso também, que claro a gente não tem tempo de falar muito mais, mas que é uma história que o personagem principal é o Miles Morales. Isso. E que mostra esses Ganhou o Homens-Aranhas Oscar, que eu citei. E que Ganhou ganhou o o Oscar. Oscar. Chupa de si, desculpa. Homem-Aranha, o Aranha Verso ganhou o Oscar. Ganhou Sim, o Oscar sim. de melhor animação longa-metragem. Muito bom, muito que é bom. muito boa essa animação vale a pena. Que brinca com vários Homens-Aranhas de várias realidades. Não, a animação é muito boa É legal, mesmo. vale a pena. animação Vale é muito a boa. pena. Muito bom. Pessoal, encerrando agora, muito obrigado por ter nos acompanhado no Nerd Renegado. Até semana que vem. Bora, Esses vamos lá. produtos estão todos disponíveis na Terra X Comics e na Domínio Geek. Né? Não. Eu quero louco aqui. Tá bom, sensacional. Tá, eu sou o Abel Jornalheiro. Eu sou o Regis, valeu. Eu sou Stribe. Eu sou o Rodrigo, até a semana que vem. Isso aí. É isso aí.